Este é mais um momento para a explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro de Jonas, capítulo 3. O tema central que consideramos para este capítulo: Deus pode dar uma segunda chance? Jonas, ele foi vomitado por aquele grande peixe. Agora está em terra. Ele desobedeceu a Deus. Deus manda Jonas pregar em Nínive e Jonas vai para Tarsis. Mas agora veio mais uma vez a palavra do Senhor. Uma segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ele a mensagem que eu te digo. Então Deus deu uma segunda chance a Jonas. Mas será que sempre é assim? Deus sempre nos dá uma segunda chance? Moisés não teve uma segunda chance. Quando Deus pediu a Moisés que apenas encostasse o seu cajado na rocha, ele feriu a rocha. E Deus disse a Moisés, depois de 40 anos, conduzindo aquele povo pelo deserto, com grande sacrifício, ele foi punido, ele não entrou na terra prometida. Nós temos que ter o cuidado que nem sempre nós temos uma segunda chance. Esse profeta teve a segunda chance. Muitas vezes nós entendemos que esse texto bíblico, o mais importante é o peixe, o profeta, mas não é nada disso. O mais importante desse texto aqui é a misericórdia de Deus. Como Deus se revela na sua misericórdia. Então ele agora, o profeta, ele obedece a Deus. Ele vai até a grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra de Deus. Nínive era uma cidade muito importante, muito influente naquela época. Tinha em torno de 120 mil habitantes. E diante de Deus, em 3 dias, a ideia era percorrer em 3 dias. Então Jonas ele vai agora até Nínive, distante de onde ele estava. E quando ele chega em Nínive, ele começa a percorrer a cidade a pé. Ele faz uma pregação muito curta. Mas foi a pregação que teve maior eficiência na história da humanidade. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Eu entendo que quando Jonas chegou a Nínive, a história já tinha sido revelada à cidade. Por quê? O mar entrou em fúria por conta de Jonas no porão. Ele é lançado no mar. Um grande peixe traga Jonas. Depois ele é vomitado na praia. Eu creio que essa história chegou em Nínive antes de Jonas. Porque eles creram na pregação de Jonas de forma simples. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida, será destruída. Porque eles sabiam do poder de Deus. Ou seja, uma cidade ímpia, que era aqueles assírios malvados, perversos, eles creram em Deus. E proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. O que era vestir-se de pano de saco naquela época? Pano de saco era um sentimento de humilhação, de tristeza e de arrependimento. Porque aquela cidade ela ia ser destruída como foi Sodoma e Gomorra. Mas o fato é que
naquela cidade, todos se arrependeram. E chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou a si as vestes reais, cobriu de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pátio, nem bebam água. Eles jejumam, eles se arrependem, eles têm fé. E aquela cidade se converte. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. Eles reconhecem agora que o Deus verdadeiro é o Deus do pregador de Jonas. E se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Jonas, ele tinha essa consciência que aquele povo, mais cedo ou mais tarde, eles iam destruir Samaria, a capital de Israel. E isso aconteceu poucos anos depois. Era uma nação perversa, uma nação má, uma nação sanguinária. E ele diz: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Então eles entendiam que fazendo, agradando a Deus, se arrependendo, colocando a fé em Deus, Deus talvez não destruísse aquela cidade. E foi o que aconteceu. Então eu sempre digo que não há, do ponto de vista de salvação, sem arrependimento e fé. Ninguém terá salvação sem arrependimento e fé. E arrependimento e fé começa com a pregação da palavra de Deus, que o Espírito Santo vem e nos convence do pecado. Aqui a palavra foi pregada. E a palavra sendo pregada, se arrependeram, tiveram fé em Deus. E viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que eles faria e não fez. Deus se arrepende. A palavra de Deus diz que Deus é imutável, Deus não muda. O fato é que esse arrependimento aqui já estava nos planos de Deus. Deus já tinha consciência, por ser onisciente, que aquele povo ia ouvir a palavra de Deus através do profeta e iam se arrepender. Deus tinha essa consciência. Então o fato é que o mar obedeceu a Deus, o marinheiro obedeceu a Deus, o peixe obedeceu a Deus, os ninivitas obedeceram a Deus. E neste momento, o homem que os obedeceu a Deus foi quem? O profeta. O homem de Deus. Muitas vezes, as pessoas têm o conhecimento de Deus, mas muitas vezes são teimosos. Nós temos que ter o cuidado, meus irmãos, de sempre ter a consciência de andar nos caminhos do Senhor, e quando ouvimos a voz do Senhor, de maneira nenhuma desobedecer na sua voz. Sempre obedecer à voz do Senhor. Que Deus continue nos abençoando.